Perfeito. Bom, primeiramente, boa noite a todos. É uma alegria imensa estarmos aqui. É sempre uma alegria da nossa parte, podemos falar sobre o Evangelho, podemos falar desse caso, né, especificamente não é sobre o Evangelho, é sobre o Antigo Testamento. E, né, então, uma parte lá da Tanakh judaica, um texto que nos chama muita atenção porque consideramos muito atual, inclusive, né, é engraçado porque é um tema que nós já estamos, na verdade, em dívida, porque nós prometemos falar desse tema anteriormente aqui com vocês e a gente acabou mudando de última hora. Nós estávamos vendo uma série que tinha uma abordagem interessante, uma releitura da parábola do filho pródigo, nós resolvemos abordar. E daí hoje nós, como prometido, estamos aqui para falar dessa parte agora, né, sobre o anjo Rafael. Apresento aqui e a gente já começa. Perfeito. Eu sou a Lívia, também uma alegria imensa estar aqui hoje reunido, de forma virtual, muito bom, a gente já consegue sentir esse carinho, a gente já consegue sentir toda essa boa vibração que emana desse grupo tão bom. E a gente está aqui então para falar desse tema que a gente estava ali em dívida, então bora lá para esse tema que é tão interessante, tão importante. O anjo Rafael, né, quando a gente pensa em anjo, nós temos a nossa concepção hoje dentro do espiritismo que representa espírito puro. Então, um espírito puro chegado ali no topo da hierarquia da escala espírita, um espírito já desmaterializado, sem influência da matéria. Só que não é bem essa a compreensão de quando nós olhamos para o texto bíblico. Anjo, no Antigo Testamento, representa mensageiro. Então, quando a gente fala dos anjos de Deus, são espíritos mensageiros de Deus. Provavelmente, boa parte desse grupo é, sem dúvida, espíritos puros. Só que não é um termo que nós podemos utilizar como troca equivalente. Quando nós pegamos a linguagem de Antigo e Novo Testamento, anjo, no sentido de mensageiro, pode ser utilizado no mau sentido. Então, né, utilizando o simbolismo justamente do texto bíblico, Jesus vai dizer, né, numa passagem sobre o lago de fogo preparado ao diabo e aos seus anjos. Então, aos anjos do diabo, os mensageiros do diabo. Então, sempre que esse simbolismo é uma compreensão diferente da que nós temos hoje. E o interessante é que, dentro da mitologia, eu digo mitologia judaica me referindo às tradições dos textos que a gente não pode interpretar tanto ao pé da letra, né? Então, eu me refiro nesse sentido. Dentro dessa, vamos mudar para a tradição, que eu acho que é um pouquinho mais adequado. Dentro da tradição judaica, nós temos um conjunto de 7 anjos ou arcanjos principais. 7 anjos que vão estar em contato mais próximo de Deus. Quais 7 anjos? Bom, o texto nos fala sobre Gabriel, talvez um dos mais conhecidos, presente tanto no Antigo como no Novo Testamento. Então, a gente conta no Antigo Testamento, quando ele vai falar, por exemplo, com Daniel, falando, né, de uma revelação apocalíptica. Quando a gente encontra no Novo Testamento falando com Maria, provavelmente, se eu não me engano, é o mesmo que falou com Zacarias, é o que fala aos pastores, aquela frase tão conhecida que muito se repete no período do Natal, glória a Deus nas alturas, paz sobre a terra, boa vontade para com os homens. O anjo Gabriel é também o mesmo que é responsável de revelar a missão do profeta Maomé para fazer a revelação do Alcorão. O anjo Gabriel se manifesta na revista espírita para Allan Kardec. Temos uma mensagem do anjo Gabriel. Quase nenhum espírita sabe disso. É o mesmo anjo que, teoricamente, né, já vamos desenvolver esse conceito porque teoricamente, mas é o mesmo anjo que se comunicou no Antigo Testamento, no Novo Testamento, na tradição islâmica e no Espiritismo. Então é uma figura assim, dos mais conhecidos. Depois nós temos o anjo Miguel, que é o segundo de conhecimento, que é o que aparece no Novo Testamento, no texto de Apocalipse, na batalha contra o diabo. No texto que fala ali o anjo Miguel derrotando o grande dragão. E por fim, o anjo Rafael, que aparece no livro de Tobias. Vocês devem estar pensando, Victor, você falou 3, como que é por fim se são 7? Exato. O texto bíblico só nos revela o nome de 3 e nós não sabemos o nome dos outros 4. A tradição judaica vai desenvolver, criar alguns nomes, como, por exemplo, Asael, o anjo da morte, Uriel, mas, oficialmente, até onde o texto bíblico entende, Gabriel, Rafael e Miguel. Bom, não tem desenvolvimento em cima disso. Agora, o detalhe que talvez alguns tenham percebido é que todos eles têm esse El no final.
E é aí que a gente vai entender por que eu disse que talvez não é o mesmo anjo Gabriel que se comunica no Antigo e Novo Testamento, que é o que se comunica na Revista Espírita, porque os nomes de anjos não se referem a nomes por si só, e sim títulos, categorias. Para os espíritos de alta hierarquia, o nome não é nada. O que significa Rafael? O El significa Deus, então Rafael vai significar a cura de Deus, ou, numa tradução mais direta, Deus o curou. Então, o anjo Rafael vai ser um anjo enviado para realizar uma cura. Logo, seu nome será a cura de Deus. Gabriel é um caso bem interessante, porque ele é um anjo, é um mensageiro de Deus. Então, um anjo mensageiro. O nome Gabriel significa mensageiro de Deus. Então, falar anjo, o anjo de Deus, Gabriel, é redundante, porque é a mesma expressão. Então, o anjo Gabriel é simplesmente o espírito que recebeu a missão de levar uma mensagem. Então, enquanto Rafael tinha que levar uma cura, Gabriel, uma mensagem. Miguel significa quem como Deus. E é uma referência à ideia justamente da batalha contra o diabo, porque o diabo quer se colocar acima de Deus. E o anjo Miguel tem a humildade de falar, quem seria como Deus? Quem será como Deus? Ninguém está no mesmo nível que Deus. Então, os nomes representam isso. Na Revista Espírita, nós temos também a comunicação de um espírito puro, e lembrando que espírito puro também pode ser chamado de espírito bem-aventurado, que vai assinar com o nome Makaros Enagapi, e que significa Makarios, bem-aventurado, em ágape, amor. Então, é um espírito puro, ou outro nome que Kardec dá no Livro dos Espíritos, um espírito bem-aventurado. Que nome ele assina? Bem-aventurado no amor. Então, a gente vê que esses nomes trazem essas ideias. Rafael, portanto, é aquele que vai ter a função de realizar uma cura. Duas, especificamente. Porque no texto, no livro de Tobias, nós temos Tobit, pai de Tobias, e Sara, que futuramente seria a esposa de Tobias. Então, o pai e a futura esposa, a noiva, podemos dizer. Não sei se já estava usado em casamento ou não. E o que acontece? Tanto um como o outro vão adoecer. O Tobit dá a entender que provavelmente seria uma cegueira, não a cegueira como nós entendemos hoje. Cegueira, naquela época, é qualquer dificuldade visual, né? Como você brincou, você falou? Dentro daquela época, por exemplo, tendo a miopia agora, se eu abaixasse meu óculos, eu já poderia ser muito bem considerada cega, porque eu não enxergo nada além de um raio de 15 centímetros. Então, quando a gente fala de cegueira ali, é um conceito um pouco diferente do nosso. Isso é importante para nós entendermos a coisa também que vai se dar. E Sara tem ali uma expressão própria ali do texto, mas se dá a entender que ela sofreria provavelmente um processo obsessivo. E qual que é o detalhe interessante? Tanto Tobit como Sara vão orar a Deus pedindo que sejam curados. Então, Deus, ouvindo esse pedido, ouvindo essa oração, envia o anjo Rafael. Só que o detalhe interessante é que quando o anjo Rafael aparece para Tobias, no primeiro lugar, Tobias não reconhece que é um anjo. Aquela figura tradicional da nossa imagem, da nossa cabeça, de uma figura alada, com aquelas asas, irradiando a luz de Deus, não é assim que Rafael aparece. Rafael aparece, na terminologia espírita, como um agênere. O que é isso? Não, gênere, início, origem, gestação. Então, é alguém que você vê na rua, conversa como se fosse um encarnado, mas ele não passou por processo de gestação. É um desencarnado, materializado, e que você julga ser um encarnado. E, curiosamente, Kardec fala que isso é muito mais comum do que a gente imagina, que a gente já trombou com vários desses ao longo de nossa vida, sem que a gente saiba. Que muitas vezes é aquela pessoa que às vezes vem e solta, às vezes, alguma palavra, algum conselho específico que você precisava, mas uma pessoa que se esbarrou aleatoriamente na rua, você nunca mais viu, nunca vai ver, não tem a menor ideia nem do nome, tem uma grande chance, Kardec não quer dizer que necessariamente mas poderia ser uma gênero. Em outro momento, poderia simplesmente ser uma pessoa que foi inspirada também. De uma forma ou de outra, a mensagem é mais importante do que o fenômeno mediúnico em si, seja inspiração ou materialização. Mas aqui Rafael, então, se materializa, tal qual um espírito que nós veríamos hoje, materializado, não reconhece que é um anjo. E é interessante porque
Eles tinham feito a cura, a oração para que fossem curados. E Rafael, então, ele fala que conhece um caminho para uma estrada onde poderia encontrar alguns suprimentos necessários. Então, eles vão caminhando. Ainda tem toda a jornada. Rafael vai como um companheiro, um amigo de Tobias, se faz um amigo nessa jornada, nessa caminhada. Até onde eles vão no local, eu estou adaptando um pouco a história, porque né, tem alguns conceitos que são próprios da época, se eu for pegar vai demorar muito para a gente contextualizar, e que eles vão, então, onde vão encontrar os materiais necessários para realizar a cura. Isso é um ponto muito interessante, porque nós esperaríamos, por exemplo, que já que Deus enviou um anjo, que o anjo chegaria aí e curou a cegueira de Tobit. E curou Sara. Eu fiz esse efeito para a gente chamar a atenção para ver um pouco quão absurdo é nós pensarmos que é assim que Deus vai mandar para serem curados. Em vez disso, o que Rafael vai fazer? Vai direcionar Tobias até um local onde ele vai encontrar os materiais necessários para fazer os medicamentos que eles estariam precisando. Então, para Sara, que estava passando por um processo obsessivo, eles fazem ali, utilizam de um material para fazer uma espécie de um incenso para que se fizessem as orações, que era o tratamento ali, no caso necessário dentro do processo de obsessão, por exemplo. E para o pai Tobit, ele pega ali um conjunto de outros materiais para misturar, fazer ali um líquido para que passasse nos olhos, para que pudesse restituir a visão. E a gente entende, então, que não é uma cegueira como a gente tem de hoje, porque você não pega um líquido, passa no rosto e resolve. Embora é curioso, porque uma das curas de Jesus no Novo Testamento fala que Jesus cospe no chão, faz barro e passa nos olhos da pessoa. Então, talvez alguma propriedade ali de algum material do solo, que talvez pudesse ter alguma propriedade que auxiliasse em alguma coisa que nós talvez não conhecemos, ou que já pode ser talvez utilizado hoje para algum medicamento, enfim. O ponto é, Rafael não vai chegar e realizar um milagre. Não vai ser aquele espírito enviado por Deus que vai na reunião mediúnica, impõe as mãos, aplica aquele passe e você sai curado. Ele vai inspirar Tobias a achar os remédios, os medicamentos necessários para o tratamento de cada um. Isso é muito importante, porque nós temos esse costume de esperar que Deus vai me curar. Se eu orar muito, Deus vai enviar um espírito iluminado, um anjo da guarda, que vai me curar. E eu não vou ter que fazer nada, só orar. Mas não é assim que funciona. Ajuda-te que o céu te ajudará. É o nome de um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Que vai justamente nos fazer refletir sobre a importância que nós temos que dar para os nossos próprios esforços. Deus enviou sim um anjo para curar tanto Tobit como Sara, mas não por uma cura mediúnica, no sentido que esperamos. É sim um fenômeno mediúnico, mas em que ele vai inspirar Tobias a pegar os materiais necessários para o tratamento material. E isso é importante porque eu falo que é um tema atual, porque agora, passando para a segunda parte, vou passar a palavra para a Lavínia, ela vai fazer algumas associações com um período que nós estamos vivenciando da pandemia. Porque é muito bonito a gente pegar o texto do Antigo Testamento e ler e falar, nossa, olha que interessante, o anjo. Mas o quanto disso se aplica para a nossa vida hoje? Porque se o Evangelho, e a gente vai estender aqui com o Evangelho a definição também para o Antigo Testamento, se a lei de Deus são palavras de vida eterna, elas servem para aquela época como para hoje. Serviu para Tobias, deve servir para nós. Mas nós precisamos entender qual que é a cura que nós estamos esperando e qual é a cura que Deus está oferecendo. Porque muitas vezes, na maioria das vezes, são bem distintas. Agora eu vou passar a palavra para a Lavina. Eu tenho aqui uns conceitos da parte da pandemia. Acho até talvez, se bobear, você vai querer puxar, não sei se para Jesus Gonçalves, essa questão da distinção das curas também, se quiser abordar. A palavra aí é sua. Eu agradeço. Então, como o Victor tinha colocado, a gente vai traçar algumas relações com o contexto atual, com o contexto da pandemia que nós estamos vivenciando, né? A pandemia que se iniciou ali no final de 2019, e nós sentimos os efeitos dela ainda hoje, né? Então, é interessante porque como que a gente pode relacionar todo esse contexto do livro de Tobias, toda essa situação justamente com essa pandemia que nós estamos aqui vivenciando?
É importante que, a partir dos conceitos que o Victor colocou, conceitos muito interessantes, nós não podemos esperar o milagre de um anjo pura e simplesmente na inércia, parados, sem trabalhar para isso, esperando realmente parados, na inércia. Não é assim que as coisas funcionam. Muitas vezes, as coisas vêm por intuição, o que a gente precisa saber, aquilo que a gente precisa, como a gente precisa proceder. Muitas vezes isso vem por intuição. E a partir da intuição, nós devemos tomar as atitudes, não devemos esperar parados. Nesse contexto da pandemia, a gente sabe, a gente lembra que existe ali, agora existe a vacina, há um tempo atrás existia ali o isolamento social que ainda deve ser praticado, existe o álcool gel, existe a máscara. Todos esses são elementos de proteção, proteção da gente, proteção daqueles que conhecemos, proteção de todo e qualquer um. Se nós utilizarmos esses elementos, com certeza estaremos protegendo nós mesmos, quem nós amamos, a todos os outros, a todos os nossos irmãos. Então, é algo que vai da gente também, é uma questão de responsabilidade. Isso é muito importante, que nós tenhamos essa responsabilidade pensando não somente na nossa própria proteção, mas também na proteção dos nossos irmãos, aqueles que convivem ou não conosco. Então, justamente nesse sentido, eu queria puxar antes para uma tirinha e depois para um filme. Então, vamos lá. Tem uma tirinha muito interessante que resume e sintetiza muito bem essa ideia que a gente está colocando aqui. Como que a gente pode, como que ela se desenvolve? Da seguinte forma, a gente tem uma conversa ali, uma pessoa ali falando, nossa, mas eu não acredito nessas medidas de proteção, eu não acredito nisso, eu acredito que Deus vai me salvar e ponto. Eu não vou adotar nenhuma dessas medidas, não vou tomar vacina, não vou fazer isolamento social, não vou me utilizar do gel, não vou me utilizar da máscara, porque eu não preciso de nada disso. Deus me protege independente de qualquer outra coisa. Então não há por que eu fazer isso. Estou indo da igreja, estou indo no templo religioso. Muito interessante. Estou indo na igreja, estou indo no templo religioso, muito bem lembrado. Então não há por que eu fazer nada disso. Essas coisas são totalmente desnecessárias. E então, passado um tempo, essa pessoa que defendia essas ideias vem a desencarnar. Infelizmente, realmente é uma situação muito triste. E depois, conversando ali com Deus, claramente que é uma tirinha ali, existe esse diálogo, ela fala, mas poxa Deus, como assim? Eu estava indo ao templo religioso e eu não me protegi. Eu tinha fé, eu orei, e ainda assim eu vinha falecer. Como assim? Por que isso se deu? E aí Deus vai responder da seguinte forma, mas eu não te dei ali todas as ferramentas, todos os instrumentos, todos os mecanismos para que você pudesse, além de se proteger a todos, aqueles que conviviam com você, todas aquelas pessoas também, além de você. Eu não inspirei, eu não ajudei ali na construção da vacina, no isolamento, no álcool gel, na máscara. Então, olha o tipo de reflexão profunda que a gente pode tirar. Não é simplesmente algo que vai acontecer do nada, como o Victor colocou com aquele som, por uma via mágica. É algo que exige esforço, é algo que exige da nossa parte também. Deus ajuda através das outras criaturas. Olha só que importante isso. A gente tem que ter essa concepção para que a gente não vá se colocar em situações perigosas, para que a gente não ache que as coisas caem ali de mão beijada. É necessário sempre da nossa parte esforço, comprometimento, responsabilidade, disciplina, porque do que valeria também se não houvesse da nossa parte esse esforço. Um outro exemplo que a gente traz, que eu coloquei lá, nós falaremos da tirinha, um outro exemplo muito interessante, e esse também dá para o pessoal achar ali uma certa facilidade. Eu não sei onde está disponível esse filme, se ele está disponível na Netflix. Eu acho que uma época estava na Netflix, agora eu não sei. Talvez depois pode procurar também. Depois dá uma procuradinha que sempre acha. Teve disponível na Netflix, hoje a gente não sabe, mas sempre dá para achar. Esse filme é Paulo, Apóstolo de Cristo. É um filme extremamente interessante, que vai contar ali um pouquinho da vida de Paulo, antes dele ser morto, e o diálogo dele, a construção com Lucas, o diálogo dele, a construção do Atos dos Apóstolos. Então é bem interessante, esse filme fez esse recorte, e é bem legal. E o que vai acontecer que a gente pode relacionar com o que a gente estava falando agora há pouco? Nesse filme, vai ter um guarda ali que vai ter um contato mais próximo com Paulo, que é o guarda da prisão, quando Paulo já estava preso. E o que acontece? Esse guarda ali verificava ali Paulo na prisão, né, guardava ali para que tudo estivesse bem, para que tudo estivesse da forma adequada, né, lembrando que o povo judeu nesse momento estava sob o jugo romano, então é necessário que nós tenhamos esse lembrete.
Então, o que acontece? Esse guarda da prisão, ele tinha uma filha. E o que acontece? E ela vem a adoecer, ela vem ali, ela desenvolve ali uma doença seríssima, que não nos é dado conhecimento de qual doença seria no filme, mas dá a entender que era uma doença seríssima. E então fica o questionamento se Paulo curaria, se Paulo poderia curar, ou se mesmo a fé no Deus de Paulo, né, no Deus único, poderia vir a curar essa menina. E aí Paulo vai dizer a seguinte coisa para gente, que isso ele não poderia prometer, mas que ele conheceria um bom médico. Quem seria esse bom médico? Seria Lucas. Lucas ali, o evangelista que vai escrever o evangelho, justamente o evangelho de Lucas. Então, Lucas vai ao encontro desse guarda romano para que ele pudesse verificar a situação da menina, para que pudesse curá-la. Mas curá-la como? A partir da imposição de mãos? A partir de um simples milagre? Não. A distinção aqui é que Lucas, no filme, vai fornecer um remédio, ele vai fazer ali um medicamento para que essa menina pudesse ali tomar esse medicamento para que viesse a melhorar. Então, a gente percebe mais uma vez que a menina é ajudada, a gente percebe que a moça é ajudada a partir desse medicamento. A partir do medicamento, ela vai apresentar ali uma melhora, ela vai ser curada. Então, essas coisas que a gente vê, a nossa saúde, a nossa saúde espiritual, tudo isso depende muito da gente e é muito importante que nós nos atentemos ali às nossas inspirações, nos mantenhamos ali orando para que tenhamos ali sempre uma boa sintonia no momento e para que possamos escutar a espiritualidade nesses momentos. E entender, é claro, que a gente não pode ali esperar um milagre parado, um milagre ali que vai acontecer pura e simplesmente. As coisas não são assim. As coisas exigem da nossa parte esforço, as coisas exigem da nossa parte disciplina, vontade, como a gente bem colocou. Para que fosse feita a vacina, olha o esforço, quantos pesquisadores ali passaram noites sem dormir, passaram ali meses, passaram ali uma série de dificuldades para que essa vacina pudesse estar sendo aplicada hoje na gente. O isolamento social também exige da nossa parte um esforço, né? Às vezes deixamos ali de ficar próximo com aqueles que não convivíamos, né, no interior da mesma casa. Então, olha a dificuldade, né? Às vezes ficar sem ver familiares, sem ver amigos, exige da nossa parte esforço, mas não é algo que vem do nada, por nada, é algo que vem ali com um sentido muito maior, é algo que vem ali com esse desejo de manter o outro seguro, com esse desejo de proteger. Da mesma forma, a aplicação do álcool gel, que exige da nossa parte de disciplina, não é algo que a gente pode esquecer de passar, e a máscara também, que exige muita disciplina da nossa parte. Pode ser desconfortável, pode ser ruim, mas ainda assim, como a gente se protege, é como a gente protege o outro também. Para que a gente possa ter a proteção integral, não basta que eu esteja usando ou que outra pessoa esteja usando. É necessário que as duas pessoas estejam usando. E trazendo aqui para a nossa conclusão, um outro exemplo também que o Victor colocou, eu me lembrei agora, de Jesus Gonçalves, a gente vê que Jesus Gonçalves, quem que era? Era uma pessoa que nasceu com o nome de Jesus Gonçalves, e no primeiro momento muito revoltado, no primeiro momento muito distante ali de Deus, do filho de Deus, dos seus ensinamentos, e no momento da sua vida, ele vem ali desenvolver a lepra. E automaticamente, ele se lembra ali que Jesus curou ali muitos leprosos, assim como curou também muitos cegos, com as devidas observações que o Victor fez, que a cegueira que a gente concebe hoje não era a cegueira da época, existem muitas distinções, curou ali muitas pessoas com diversas situações diferentes. E Jesus Gonçalves, então, se lembra de que Jesus operava curas, também no que diz respeito à lepra, e ele se sente mal, se sente mais revoltado, porque ele carregava esse nome e ele desenvolveu essa doença, como assim? Coisa mais, assim, estranha, né, para ele nesse primeiro momento. E a gente percebe que durante o desenvolvimento dessa doença, durante a progressão, melhor dizendo, dessa doença, ele vai mudando as suas concepções, ele vai se transformando, ele vai ali simulando, ele vai ali se modificando dentro das suas disposições íntimas. Então, olha só que interessante. E, num segundo momento, ele vai não se achar mais digno de carregar esse nome, de Jesus. Ele vai fazer a modificação, vai acrescentar ali um acento, de Jesus, porque ele já não mais se considerava digno de carregar esse nome, de Jesus Gonçalves, ao que ele vai ser chamado, então, de Jesus Gonçalves. E o interessante, então, é que nessa circunstância que a gente descreveu, não aconteceu ali uma cura física, ele não foi ali curado da lepra, propriamente dito. Então, ele não teve ali a sua cura
da sua pele. Não, a doença continuou ali progredindo e progredindo. Mas enquanto ela progredia, o que se modificava era o seu interior. Enquanto o corpo se deteriorava, o seu espírito se depurava. Então, isso é muito mais profundo. Né? O que a gente pode dizer de um corpo que tem um prazo, que existe ali um prazo de validade, se a gente parar para pensar, tem um tempo de vida útil, com relação ao nosso espírito que é imortal. Então, o espírito dele, o corpo daquele momento, a doença ali se alastrava, se aumentava, se disseminava. Mas nesse processo, o seu corpo ali, o seu espírito ali se purificava, se depurava, e ele ia se modificando. Isso é muito mais importante. As curas que Jesus fazia, é importante a gente fazer esse parênteses também, não eram curas simplesmente curas físicas, de sintomas físicos. Elas eram curas também espirituais. Então, muitos cegos tiveram ali seus olhos espirituais também abertos. E é realmente importante que a gente faça essas considerações para que a gente também se lembre de que cada situação que a gente vivencia, cada dificuldade que a gente vivencia é justamente importante para o nosso crescimento, para o nosso aprimoramento íntimo. Da mesma forma, ali como Jesus Gonçalves não teve ali essa cura do seu corpo físico, mas teve algo muito mais importante ali curado, que foi o seu espírito, nesse processo ali de regeneração. A moral da história, digamos assim, é que a cura nem sempre vem da forma como nós procuramos. Muitas vezes, nós ansiosos oramos pedindo sermos curados de um jeito e a cura nos é enviada de outro. Tanto, muitas vezes, uma cura espiritual através da doença do corpo físico, como muitas vezes a gente ora pedindo uma cura espiritual, que um bom espírito venha e nos auxilie, e muitas vezes são recursos que nós já temos acesso em mãos. Infelizmente, nos dias em que vivemos, eu imagino que muitos, ouvindo essas nossas recomendações, associam com conceitos políticos. Infelizmente, nós vivemos numa época onde os conceitos de saúde, os conceitos de bem-estar numa pandemia se misturou com a política. Nós não estamos falando disso. Não importa qual partido cada um apoia. E sim, uma questão simples e clara que é a forma de se proceder numa crise sanitária. Nós estamos falando disso, associando com a história de Tobias, porque é muito fácil a gente pegar e falar de um caso específico do Antigo Testamento, mas nós temos que associar com a situação que nós estamos vivendo. As palavras de vida eterna, que são as de Jesus, elas se aplicam a qualquer momento em que vivemos. E isso nós compreendemos porque o Espiritismo não se mistura com partidarismos políticos. O Espiritismo não é de direita ou de esquerda, ele é do alto. O Espiritismo veio acima dos sistemas do mundo. É importante nós compreendermos isso, porque nós temos, por exemplo, no Livro dos Espíritos, a lei de conservação. Num outro momento que nós temos uma pergunta que vai falar da pergunta 854. Da infalibilidade da hora da morte, segue-se que as precauções que se tomam para evitá-la são inúteis? Ou seja, uma vez que o momento do nosso desencarne já está definido, temos que nos preocupar em cuidar do nosso corpo para não morrermos em outros momentos, uma vez que a gente só morre naquele momento? E a resposta é não, não deixem de tomar cuidado. Porque as precauções que tomais vos são sugeridas para evitar a morte que vos ameaça. Elas são um dos meios para que a morte não ocorra. Aqui nós não estamos falando das discussões do mundo. Estamos falando da inspiração divina para o cuidado das criaturas. Um cuidado que nós muitas vezes desejamos a cura, desejamos a saúde, seja em pandemia, seja em qualquer doença que estamos passando. É necessário que nós não deixemos de olhar para os recursos que Deus já nos tem oferecido. Muitas vezes nós queremos aquelas coisas místicas, mas o Espiritismo vem justamente para quebrar o misticismo e a superstição. Ele vem sempre se aliado a uma religião associada à filosofia e à ciência, que diz que onde quer que a ciência se contradizesse um conceito do Espiritismo, o Espiritismo se modificaria naquele ponto. Kardec é o bom senso encarnado. Sigamos os seus conselhos. Sigamos o ensinamento que nos é dado desde o livro de Tobias, lá no Antigo Testamento. Que Deus abençoe a cada um de nós, que Jesus ilumine e inspire cada coração e que a paz faça presente com todos os lares de quem estiver ouvindo. Agradecemos imensamente a oportunidade, esperamos que essas palavras possam ser bem acolhidas, sem os preconceitos do mundo, para que possamos olhar além dessas discussões inúteis, além dessas discussões inférteis, para olhar a verdade da doutrina, acima de qualquer sistema do mundo. Muito obrigado.
Jesus abençoe a todos hoje e sempre.